Boa tarde, pessoal. Estamos abrindo os trabalhos dessa tarde de sábado e agora o catálogozinho do evento já chegou. Ele costuma atrasar sempre porque ele é sempre muito bem feito, essas coisas acontecem. E o tema da nossa mesa hoje é um tema muito atual e muito oportuno, porque há uns anos atrás, mais ou menos em 1949, portanto, há uns aninhos atrás, Carl Gustav Jung, um pensador, um psiquiatra, o criador da psicologia analítica, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que no nosso século, no nosso momento, estamos convivendo com pessoas do século 30 e outras do século menos alguma coisa. Então, enquanto nós temos pessoas fantásticas em nosso século, nós temos outras que arrastam crianças pela rua no cinto de segurança. E esse é o século em que nós vivemos. Como diria um outro cientista chamado Albert Einstein, bem conhecidinho, ele disse: Deus não joga dados. Nada dessas coisas acontece por acaso, é lógico. Como nada acontece por acaso, e a formação do espírito humano menos ainda, quando nós temos um tema como multiculturalidade e pop é uma coisa muito abrangente. Até o Papa anterior era chamado de Papa Pop. Não fui eu que chamei, enfim, as pessoas que sabem o que estão falando. Então, multiculturalidade é um assunto de mundo globalizado, é um assunto... E nós temos também a vantagem de podermos ter reunidos aqui hoje pessoas muito significativas e muito representativas do que vai rolar aí. Com uma pequena mudança que não desmerece em nada, pelo contrário, que a jornalista Ana Maria Baiana não pôde chegar a Campina Grande por causa de uma série de probleminhas que aconteceram, até também por essa coisa, dificuldade de passagens e tal, mas ela deve chegar ainda hoje à noite, porque há outros eventos dentro do nosso encontro, dos quais ela vai participar. Então, Ana Maria Baiana está sendo substituída hoje, eventualmente, pelo Alexei Dodsworth, pessoa que eu já conheço de uma certa época, de grande competência, com essa carinha jovem, mas com um espírito bastante amadurecido. Alexei é estudante de filosofia na Faculdade São Judas Tadeu de São Paulo, mas é um daqueles bons baianos. Aliás, nada melhor do que um baiano para substituir a Ana Maria Baiana. Então, além do Alexei, nós temos outro que dispensa apresentações aqui, porque Valdemar, o nosso velho companheiro de evento, que é músico. Valdemar Falcão é astrólogo, é escritor, é músico, né? Temos também outro que a essas alturas já dispensa apresentações, que é o Marcicano, além de ser um dos melhores citaristas do mundo, um grande músico, ele também, coisa que pouca gente sabe, ele é doutor em filosofia. Olha lá, quer dizer, né? Então, temos hoje também uma nova companheira que se apresenta aí. Aliás, eu vou deixar ela por último aqui por uma outra razão. Last but not least, temos o Ricardo Kelmer, que é outro que não precisa de apresentação, porque está aqui desde o princípio e todo mundo já admira, já ama, porque o Ricardo é outro multi-instrumentista, é escritor, é filósofo também, por que não? É um pensador. Aliás, cadê o Ricardo? Está vendo? E é meio maluco também, claro. Já começou o negócio aqui, ele não está aí, né? Mas é um maluco, beleza, pelo menos. Fala em Matrix, é com ele.
Então, Ricardo, autor de... Olha só. Ricardo. E a Arlie Arnaud, que é atriz, mas também é professora de teatro. E ela vem do Maranhão. Esses nossos companheiros terão um tempo de exposição das suas ideias e depois Valdemar vai mais ou menos determinar, ele vai coordenar a mesa, então vai fazer todas aquelas coisas que, digo mais ou menos porque o público é suficientemente já de casa para saber o que se faz nessas sessões em que o público participa. E com vocês, então, esses malucões aí. E até logo mais. Passo a palavra ao Valdemar, claro, que vai coordenar os trabalhos. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para trocar ideias com vocês. E os componentes da mesa já foram apresentados pelo Pedro. O tema é vasto e eu acho que ele é bem instigante, porque a questão da multiculturalidade acaba tendo tudo a ver com a própria encontro da nova consciência. Eu vou simplesmente jogar algumas ideias aqui, talvez mais perguntas do que afirmações, para a gente enriquecer esse debate com a contribuição de todos que estão aqui na mesa comigo, e depois também naquela interação que a gente sempre faz com o público. O microfone do público está ali à disposição de vocês. A ideia é cada um de nós se expor aqui durante 15 minutos, mais ou menos, as suas posições a respeito do tema, e depois a gente partir para uma troca de ideia com vocês. Esses dois conceitos, tanto a multiculturalidade quanto a cultura pop, eles têm alguma coisa em comum, na medida em que são conceitos que estão ligados com uma sociedade mais moderna, no mínimo, que a gente possa situar isso a partir do início da segunda metade do século XX, com o progresso da eletrônica, das telecomunicações, que permitiu um intercâmbio muito maior entre os países, as culturas, e que possibilitou justamente o surgimento desse conceito de multiculturalidade. Porque anteriormente nós não vivíamos numa aldeia global como nós vivemos hoje em dia. É claro que existe aí um outro estágio desse processo todo, que está situado agora na virada do século XX para o século XXI, com outro salto que houve na parte de telecomunicações, que hoje em dia faz com que nós tenhamos acesso a qualquer informação de qualquer lugar do mundo, praticamente em tempo real. Então esse intercâmbio se tornou muito mais intenso, muito mais veloz e também muito mais perigoso, no sentido de que a gente tem muita informação e também tem muita desinformação circulando por aí. E o filtro para separar cada uma dessas coisas vai ser o filtro de cada um de nós. Então, por um lado, a questão do multiculturalismo é interessante porque é uma decorrência inevitável dessa possibilidade de intercâmbio que a gente tem hoje em dia, possibilitada justamente pelo progresso das comunicações de uma forma geral e das telecomunicações de uma forma mais específica de 10 anos para cá. Agora, o risco que existe na questão do multiculturalismo é justamente a mistura que advém disso tudo. Porque, segundo algumas linhas de pensamento mais ortodoxas, no bom sentido da palavra ortodoxo, essa mistura traz o risco da diluição de cada uma dessas culturas. Na medida em que esse intercâmbio se faz de uma forma desordenada, ele corre o risco também de esmagar determinadas culturas que sejam mais frágeis do ponto de vista de sua estrutura. Então, tanto o conceito do multiculturalismo quanto o conceito do pop trazem, na minha maneira de ver, esse risco da diluição, das coisas começarem a serem diluídas justamente por uma mistura muito grande. E algumas linhas de pensamento mais ortodoxas, como eu vinha dizendo, temem esse tipo de mistura,
porque acham que esse tipo de mistura pode representar um processo de diluição que pode levar a um processo de decadência mesmo das culturas como manifestações localizadas e específicas, seja de países no sentido geopolítico ou mesmo de determinadas regiões do mundo, porque aí a gente está falando agora em termos mundiais, em termos globais. Então, o que eu queria trazer para cá era essa noção de que a multiculturalidade é uma coisa extremamente interessante, porque nos enriquece profundamente na medida em que a gente pode ter acesso a informações e a culturas às quais a gente normalmente não teria acesso, e, numa outra ponta, o cuidado justamente com a manutenção desses núcleos culturais para que eles não sejam atropelados pelo processo civilizatório, né? A gente pode, inclusive, aí fazer uma regressão a outras maneiras muito mais violentas que houve no passado, na época mesmo dos impérios coloniais, onde culturas como as nossas aqui sul-americanas, de todos os pontos do continente sul-americano, foram literalmente massacradas pelos ditos colonizadores, seja no sentido da conquista dos territórios, ou mesmo da imposição de crenças e religiões que não tinham nada a ver com a natureza dos habitantes originais desse continente. Ali a gente tem um exemplo mais contundente, mais violento, mesmo no sentido literal da palavra, do massacre que essas culturas sofreram na época da invasão espanhola, da invasão portuguesa e assim por diante. E outros impérios que atuaram em outras partes do mundo, que não a América do Sul, também promoveram esse tipo de esmagamento, vamos dizer assim. Então, a questão fundamental aí é essa. Por um lado, é uma maravilha a gente ter essa possibilidade desse intercâmbio, da gente trocar em experiências e informações com pessoas de todas as origens, de todas as visões de mundo, e, ao mesmo tempo, da gente ter a consciência de que a gente precisa, de alguma maneira, estar atento para que esse intercâmbio não represente uma diluição, uma decadência e até uma extinção de determinados focos culturais que estão espalhados pelo mundo. Em relação ao conceito do pop, a mesma coisa. O pop também é um conceito que vem do máximo dos anos 50 para cá, essa noção do pop, né? O pop é explicitamente um conceito que está ligado com a diluição de certas manifestações para que elas sejam mais acessíveis e mais digeríveis por um grande público, né? Está ligado com o conceito de cultura de massa, de imagem, muito característico também de toda uma vivência que se origina também por volta dos anos 50, dos anos 60, da celebridade, e o pop aí não é só o pop no sentido da celebridade, mas da própria cultura, quer dizer, a cultura pop ela tem essa apropriação de uma série de informações diferentes, mistura tudo aquilo num grande liquidificador, facilita a compreensão daquela linguagem por um público maior e, comercialmente falando, alcança um público muito maior também. De novo, na minha maneira de perceber esses dois conceitos, a gente tem um lado de um mecanismo que é muito interessante, porque é a massificação de determinadas informações no sentido de cultura, de arte, que o pop possibilita, de mais pessoas terem acesso a músicas, a filmes, a espetáculos, a uma série de produtos culturais que são extremamente enriquecedores. E, de outro, existe a questão da banalização, que é o risco que o pop traz embutido também na sua natureza, na medida em que essa simplificação ela deve existir para que esse acesso seja mais fácil para um número maior de pessoas, né? O pop é uma contração do termo popular, né? Para que mais pessoas possam ouvir, ver, participar de eventos culturais de uma forma geral, sejam espetáculos, de novo, música, teatro, cinema, publicações, tudo mais. E, de novo, quer dizer, são dois, aquilo que eu estava dizendo, são dois conceitos que nos deixam meio em cima da corda bamba, no sentido de que a gente tem que tirar o melhor proveito possível deles, naquilo que eles nos trazem de informação, de enriquecimento cultural e espiritual, por que não? E, ao mesmo tempo, estar sempre com o olho aberto para que essa massificação não resulte numa diluição, no mau sentido da palavra, no sentido de uma banalização de determinados conceitos, de determinados significados,
Então, eu acho que a gente anda sempre em cima de uma corda bamba quando a gente lida com esses dois conceitos. Repito, por um lado, acho eles a possibilidade da multiculturalidade e da cultura pop, de uma forma geral, uma característica inevitável do nosso tempo. Não há como brigar com moinhos de vento, aí no caso, em relação a um fato consumado. E, ao mesmo tempo, a gente está sempre atento para que a gente consiga tirar o lado melhor desse tipo de experiência que a gente pode ter e não perder a identidade original dessas culturas todas, de onde a gente, que funcionam como uma fonte de abastecimento do pop e da multiculturalidade. Eu não vou me alongar, eu queria só deixar essas ideias aqui para vocês e vamos ouvir os outros expositores. Então, vou passar a palavra aqui ao meu irmãozinho Ricardo Kelmer. Não? Quer ser mais raio, você? Então, na outra ponta aqui direita, Ricardo prefere ficar um pouco mais adiante. Esse microfone está mais perto de você, Alberto. Alberto Marcicano, outro irmão querido, mais do que apresentado, um super instrumentista, uma cabeça privilegiada. Alberto Marcicano, com vocês. Bom, boa tarde a todos. Esse tema é realmente interessante. Aliás, esse congresso, esse encontro desse ano, eles colocaram temas muito interessantes. Não sei quem organizou, quem teve a ideia dessa comissão, mas esse é um tema muito interessante, né? Sobre essa multiculturalidade, que, aliás, é o eixo básico desse encontro, né? Nós estamos mexendo justamente com multiculturalidade, multirreligiosidade, e o encontro entrelace de tudo isso, tá? Que, embora muitos, inclusive, são contra, e principalmente, não no sentido cultural, mas no sentido religioso, por exemplo. Nós vemos aqui a manifestação dos crentes aí querendo panfletar, diluir, tirar os recursos da gente. Quer dizer, são pessoas que estão indo ao contrário da história. Porque o século XXI é um século de síntese, é um século de entrelace. E isso não simplesmente se move no campo, como o nosso amigo falou, da eletrônica, que é óbvio que deu uma força muito forte nisso. A internet, por exemplo, nada mais é do que isso. Hoje em dia, em qualquer pequeno aparelho portátil como esse, tem acesso ao mundo todo aqui na tua mão. Isso nunca a humanidade teve. Muito pelo contrário, nos outros séculos, a dificuldade de encontro cultural era dificílimo. Não que não havia. Muita gente fala em cultura brasileira como se fosse... Aliás, muito cuidado com os conceitos, que nós não conseguimos nos libertar ainda dos conceitos da década de 40 do século passado, principalmente dos conceitos getulistas, que são uma praga, que são frutos da mentalidade fascista, que quiseram fazer a vertente tupiniquim aqui, que felizmente não deu certo, com outras tentativas também felizmente fracassadas, de impor uma cultura localizada que se opõe-se a todas as outras. Você vê o que aconteceu com a Alemanha hitlerista, que nada mais que era essa, como uma ideia de superioridade, como ele falou, que massacraram as populações indígenas da América toda com essa pseudo superioridade eurocêntrica, que é uma coisa completamente furada, tá? Então, esse tipo de pensamento não deu certo, provocou milhões de mortes. E outra falácia, a própria cultura europeia. Imagina, a Alemanha que se dizia a cultura germânica e tudo. Até hoje, tem um tipo de alemão, eu estudei no colégio alemão, eu estudei na Alemanha, um tipo de alemão de olho puxado. O que é esse olho puxado? É o gen dos hunos, do Gengis Khan, que invadiram lá na antiguidade, que ainda está rolando. Ou seja, não existe uma cultura que não, como eles chamavam, pura. Isso é outra palhaçada, outra palhaçada. Imagina, nós que mexemos com o hinduísmo, que é a outra vertente forte desse encontro. As caravelas portuguesas, durante 4 séculos, saíam da Índia portuguesa, vinham aqui para o Nordeste e iam para Lisboa, trazendo produtos indianos, trazendo músicos indianos. Então, pouca gente sabe que existe uma conexão cultural indiana aqui no Brasil, na cultura nacional, que nós estamos tentando
religar as coisas, né? Mas o tema dessa palestra, justamente, que é aliás, é um tema que um nome meio desuso, né? Pop. Pouca gente já utiliza mais isso. Mas isso é uma vertente chamada pop music, que era uma vertente que se originou basicamente nos anos 60, embora, claro, com raízes dos anos 50. Só que qual é a diferença? Enquanto o rock dos anos 50 era o rockabilly com aquela força do sul dos Estados Unidos, que era o rhythm and blues, o rock inglês dos anos 60 é completamente diferente. Parece que eles deram um golpe de Estado. Os ingleses deram um golpe de Estado no rock. E não é verdade. Tanto é que os negão perderam emprego no próprio Estados Unidos. Foi um massacre. Foi uma coisa muito estranha o que aconteceu. E um país sem tradição de rock, inclusive. Sem tradição de rock. Pouca gente entende o que aconteceu realmente com essa história. Mas o rock inglês, ele trouxe uma vertente de fusão fantástica. Primeira coisa, grupos como Rolling Stones, Beatles já não eram mais um fenômeno nacional, mas internacional, pré-internet. Eles estouraram no Oriente, Japão, Índia. Então, não só a gravadora pressionou, como para o movimento intrínseco da cultura, que já estava se aproximando do século XXI. Na verdade, esse processo começa no século XIX. Se vocês, aqui, como infelizmente nós não estamos numa universidade que tem toda aquela repressão em cima de conceitos místicos, que infelizmente nós vivenciamos isso, mas estamos num congresso esotérico, basicamente. Tudo isso começou no século XIX com uma ordem astral chamada Ordem do Cruzeiro e do Triângulo, que orientou essa fusão de espíritos do Oriente encarnando no Ocidente e vice-versa. Pintores como Claude Monet eram pintores chineses que trouxeram a técnica milenária da pintura chinesa, embora num corpo ocidental, e pintaram com óleo. Mas se olha os quadros do Monet, dos impressionistas, é completamente oriental a coisa. Van Gogh também, na hora que ele pinta os pintores japoneses, músicos como Debussy, que trouxeram as escalas orientais para o Ocidente. Então esse processo embrionariamente já foi preparado. Agora essa coisa estoura. Isso que é o interessante do pop. Estoura é um nível de cultura de massa. Você comprava um disco como o Sgt. Pepper dos Beatles, que estava em primeiro lugar de todas as paradas, e tinha uma raga indiana, que era uma coisa considerada uma música só para poucos. Então a música, a pop art, a pop music, abriu essa vertente que eclode no século XXI. Imagina hoje a música techno, por exemplo, movimentos como Psy, por exemplo, que é a fusão da música eletrônica com a música oriental. Você vai numa rave, é o que mais toca. O pessoal está ouvindo, são adolescentes entre 14 e 18 anos, ouvindo. É claro, tem muita gente que fala, não, isso não é música indiana, o que é isso, é uma música de plástico. Mas, mal ou bem, são as escalas indianas feitas eletronicamente, bem ou mal, como ele falou muito bem, né? Que tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado de diluição, como, por exemplo, esse negócio de fazer fusão entre a música dos esquimós com a música dos pigmeus. Então tem gente que não sabe, ou seja, em vez de fazer fusão, fazem confusão. E fica parece aquele filme A Mosca, gira um monstro. Sabe aquele filme? Gera um monstro. Em vez de ser uma coisa realimentadora para as culturas, vira uma coisa horrorosa. Bom, eu estou no centro dessa mandala porque eu acabei de lançar um disco nos Estados Unidos chamado Sitar Hendrix, onde eu reafirmo o próprio Jimi Hendrix. Ele tinha 2 anos estudado sitar, ele conhecia muito bem música indiana, ele infunde no rock as escalas indianas, e eu acabo de lançar pela Sonic Wave, um CD nos Estados Unidos que felizmente foi indicado para o Grammy, justamente pelo inusitado da coisa, e onde eu faço uma mandala, um entrelace sonoro entre a música, imagina, Tales from the Scene com berimbau. Purple Haze eu boto o ritmo de catira. Eu botei muita música brasileira nos arranjos, com sitar como instrumento indiano. Então, eu articulei, mas com conhecimento de estrutura das 3 músicas. Então, de certa forma, a coisa, como eu falei, ao meu ver, enriqueceu e foi um entrelace. Como nós vimos ontem, aqui mesmo, não precisei ir muito longe. Você viu como é que tem aquele violinista que tocava o violino do sul dos Estados Unidos, country? Qual é a ligação? Qual é a conexão entre a música nordestina e a música do sul dos Estados Unidos, a música country? Primeiro pensamento linear, os negros. Tudo bem, mas é uma vertente menor. A vertente mais forte, qual é? Origem céltica, por incrível que pareça. E ontem foi bem claro. Aquela rabequinha que eles tocam no sul dos Estados Unidos, que não é igual, até o jeito de tocar, que tem originalidade média, que vem da Irlanda,
que na verdade originou a música country americana, que basicamente são irlandeses, escoceses ou sudeste da Inglaterra. Então vem da tradição céltica. E a música nordestina, de onde vem? Não vem do sul de Portugal, não, que são os árabes, não. Vem a grandes imigrações, vem do norte, vem traz os montes. É o Portugal céltico. E aquela rabeca nordestina que é tocada da mesma forma medieval, é a rabeca céltica, de trás os montes. Por isso que dá para essa fusão, e foi muito bem entrelaçada ontem, foi uma verdadeira aula. É claro que você precisa mapear muito bem as estruturas para perceber, mas isso eu considero uma coisa bem feita, é claro, com altos e baixos, que tem horas que eles se integravam, principalmente na hora que entrou o Cabroeira, que foi um arraso, que deram uma aula de como fazer música nordestina, mal ou bem uma tentativa. Bom, depois vocês podem fazer perguntas. A primeira coisa que me chamou a atenção quando o Valdemar me convidou para participar desse evento foi a característica incrivelmente multicultural dele, né? Assim, eu digo assim, um evento que mistura, que combina cristãos, encontro de astrólogos, encontro de tarólogos, de evangélicos, de homossexuais, de ateus, né? Até brinquei, eu fiz, gente, realmente um encontro para a nova consciência que teve a coragem de incluir o ateísmo é realmente um grande encontro democrático. A gente já tem aqui a vivência do multiculturalismo. Bem, eu vou pautar a minha fala a partir de um lugar, que é o lugar da filosofia e o lugar da psicanálise. A partir desse lugar, eu acho interessante a gente fazer uma definição primeiro de conceitos. Me chama a atenção na palavra multicultural a combinação, né, de multi com cultural. Qual é a antítese, qual é o contrário de múltiplo, de multi? É o uno, tá? É o mono. E o contrário, o avesso da cultura, é a natura. Eu costumo dizer, e observar isso na história do mundo, que o maior problema da humanidade como um todo deriva da confusão que a maioria das pessoas faz entre cultura e natura. Elas julgam, elas pensam que o cultural delas é o natural. Por conseguinte, na medida em que eu interpreto que a cultura na qual eu estou inserido é o natural, tudo que não for da minha cultura é o quê? É antinatural. A gente pode dizer que é uma aberração, a gente pode dizer que é bizarro, alguns vão dizer que não é de Deus. Ou seja, eu sempre brinco dizendo assim, do Deus de quem? Do Deus dos cristãos, do Deus dos hinduístas, né? Vai sempre variar, porque vai ter sempre uma construção cultural por detrás. Então, falar em cultura é falar do homem. O homem inventa a cultura. A cultura, ela brota da humanidade, tanto que multicultural evoca a ideia de multi-humanidade, ou de multanimidade, que é o contrário exato da palavra unanimidade. Já diziam que toda unanimidade é burra, e realmente a experiência mostra que, de fato, isso acontece. Quer dizer, todas as vezes que a gente vê um grupo em que o grupo é muito unânime, o perigo de ocorrer uma cegueira e um fanatismo é muito maior do que quando esse grupo é democrático ou multânime. Eu sempre brinco dizendo que o tempo inteiro a gente está sempre tendo exemplos de multiculturalidade. Quando eu entrei na Universidade de São Judas Tadeu, logo na terceira semana de aula, eu já observei um fenômeno curioso, né? As pessoas elas vão se agregando em grupos. E isso não significa necessariamente que deva haver uma cisão. Aí eu sempre digo assim, na minha sala, quando eu olho para frente, eu me coloco na posição do professor. Isso pelo menos até o ano passado, agora já começou a rolar uma mudança. À direita, nós tínhamos, você veja que é um curso de filosofia, e filosofia reúne de tudo. Em filosofia você tem, pelo menos na minha sala, à direita, os esotéricos, wiccas, espíritas, etc. À esquerda, ateus, psicanalistas, descrentes, etc. Um pouco atrás você vai ter o pessoal de esquerda, os comunistas, e lá no fundo a galera do futebol e do bar. Tudo isso misturado numa sala só e todo mundo filosofando. Esse é o grande barato. Porque as pessoas pensam, porque em filosofia vocês devem pensar sempre tudo do mesmo jeito. Não, pelo contrário, não existe nada, é muito mais honesto, é muito mais sincero, por exemplo, falar em filosofias
do que em filosofia. Não existe filosofia, existe o plural. E o barato da filosofia é que não existe nela, como existe na ciência, um conceito de progresso. Porque o conceito de progresso, ele se aplica às ciências exatas. Por exemplo, quem já teve um tijolão de celular na década de 80, na década de 90, né? Deve lembrar que hoje em dia a gente tem celulares mais avançados, etc. Então aí se aplica um conceito de progresso. Mas no que diz respeito à cultura e filosofia, o conceito de progresso não se aplica. Como é que eu vou dizer que a cultura de hoje, ou que a filosofia de hoje, é melhor ou mais evoluída do que a cultura de 2000 anos atrás? Cientificamente, não há dúvida de que nós temos uma série de avanços médicos que há 1000 anos atrás não havia, que nós temos uma série de avanços tecnológicos que há 500 anos atrás a gente nem sonhava em existir, mas eu não posso dizer, filosoficamente falando, por exemplo, que Nietzsche é melhor do que Platão, porque veio depois. Nem posso dizer que a nossa cultura atual é melhor do que a dos nossos ancestrais. São apenas culturas diferentes. Então, quando a gente fala em cultura e filosofia, a gente está falando basicamente em diferença. Existe uma metáfora muito bonita, falando em cultura pop, falando em filmes. Quem teve a oportunidade de ver o Apocalipto, do Mel Gibson, em que ele fala do último dia do Império Maia, tem uma parte que um índio ele quer fazer uma metáfora da criação do homem, então ele conta uma história. Então ele diz assim, que a águia veio e deu ao homem uma qualidade, a onça veio e deu velocidade, veio um outro animal e deu uma outra coisa. Aí alguém comenta, nossa, então agora o homem é completo, porque ele tem todas as habilidades de todos os animais. Aí aparece a coruja e diz assim, mas eu vi no homem um vazio. E esse vazio leva o homem a desejar cada vez mais. E quanto mais ele deseja, é mais ou menos assim que ela diz, e quanto mais ele deseja, mais vazio ele se sente. Ou seja, não existe nada em cultura alguma que preencha o vazio existencial que a gente sente. A gente pode preencher por um tempo. A gente fica um tempo achando que encontrou a verdade. Aí, de repente, a verdade nos escapa. A gente fica 2 anos dizendo, por exemplo, que encontrei no Espiritismo a minha salvação. Depois de 5 anos, não, é a Igreja Universal, ou são os Hare Krishnas, ou é o ateísmo, e depois muda de novo. Pouquíssimas pessoas hoje em dia se preservam numa mesma linha. Eu não digo isso que isso seja ruim, só é um problema quando a pessoa pensa que vai encontrar uma verdade absoluta em alguma coisa. Mas ela, em algum momento, vai continuar insatisfeita, ela vai continuar sentindo um vazio. Só que, aí que está, esse vazio, ao invés de ser um inimigo, ele deveria ser considerado o nosso melhor amigo. Porque esse vazio é a garantia do não fanatismo. Esse vazio é a garantia que nós temos de que nós não vamos congelar no tempo, nem congelar num modo. É interessante observar que, sendo o oposto do múltiplo, o uno, e assim, eu sei que, principalmente em meios esotéricos, a gente usa e abusa do termo uno. Nós temos que voltar à unidade, etc. Eu digo o contrário, eu digo que a gente tem que voltar à multanimidade, não à unidade, porque unidade significaria que alguma cultura que várias culturas deveriam deixar de existir, várias linhas de pensamento deveriam deixar de existir para que houvesse uma. O que falta no mundo não é unidade, é respeito. Não é uniformidade, a gente não precisa de uniformidade. Eu não consigo me imaginar estudando numa sala que não seja minha, com ateus, jogadores de futebol, crentes, evangélicos, espíritas e wiccas e feiticeiros. É tudo isso misturado que dá a beleza, que dá o tom. Fica imaginando um violão de uma corda só, de uma nota só. Não sai música. Só tem música quando a gente tem uma variedade de instrumentos, inclusive, de cordas e instrumentos. Então, o que a gente precisa não é de unidade, né? A gente precisa de união. Mas assim, a união ela só brota do respeito. A gente não precisa imaginar um mundo. Eu queria um mundo em que todos fossem iguais. Deus me livre. Um mundo em que todo mundo fosse igual deveria ser um absoluto tédio. Um outro problema que eu identifico é que a gente já aborda as coisas, a gente já entra nos pensamentos e na filosofia e na cultura alheia com pensamentos pré-estabelecidos. A gente se desacostumou a observar a beleza do diferente. A gente só quer o igual. Na verdade, isso brota de um narcisismo coletivo, né? O que não é igual a mim, então é demoníaco, é maléfico.
E aí a pessoa projeta a sombra no outro. É o que eu chamo de narcisismo das pequenas diferenças, né? Nós podemos acreditar em Deus, eu e vocês, mas eu cultuo de uma maneira, vocês cultuam de outra. A crença é a mesma, mas o modo de louvar a Deus é diferente, então eu acho que o meu modo é melhor do que o seu e me autorizo a fazer um massacre em massa, por exemplo, a cometer um atentado, ao que quer que seja, né? Me lembra muito uma parábola budista que fala de um discípulo que procura um monge e fala assim: mestre, eu queria que o Senhor fosse o meu mestre, eu queria que o Senhor fosse o meu orientador espiritual. Aí o mestre fala: não, tudo bem. Aí ele começa a falar das palestras e cada vez que ele fala, o discípulo interrompe. Não, porque inclusive eu já li sobre isso, e segundo fulano de tal é aquilo. No momento o monge interrompe e fala assim: escuta, desculpa, mas a sua xícara de chá está cheia. Você tem que esvaziar a sua xícara. A gente estava estudando na semana passada, numa das aulas do nosso curso de filosofia, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, mas quando a professora falou, eu achei que foi perfeito. Ela disse assim, que um erro que a gente comete muito é quando a gente abre um livro, a gente começa a sublinhar no livro as partes que a gente acha importantes. Você sublinha um livro, você marca ele para o resto da vida. Você pega o mesmo livro um ano depois, você abre e você não entende porque você sublinhou aquilo. Porque outras coisas começam a lhe parecer importantes. E se você pega um mesmo texto e espalha para cada uma das pessoas aqui presentes, cada uma vai sublinhar uma coisa. E é aí que está a beleza da coisa. Cada um percebe de um jeito. E eu não posso nunca dizer que o jeito que eu percebo é a verdade. Por isso que a filosofia se caracteriza não como um encontrar da verdade, mas como um buscar incessantemente. Quem diz que encontrou está em apuros, né? A gente está sempre buscando. No caso, sobre a velocidade das informações e a pequenez do nosso mundo. A internet encolheu o mundo ficou pequeno. A gente hoje em dia pode... né, eu acordo, você veja, por mais que eu tenha demorado de chegar de São Paulo até aqui em Campina Grande, na Paraíba, se fosse na época do meu bisavô, eu teria levado vários dias ou talvez semanas de carroça. O mundo ficou pequeno hoje em dia. As comunicações permitem uma velocidade muito grande. Isso tem um lado legal, mas me chamou a atenção na fala do Waldemar uma coisa interessante, que assim, tem um lado perigoso. O perigo, eu vejo um perigo, particularmente na globalização, que é uma massificação e uma uniformização da cultura, em que os lugares deixam de ser peculiares e passam a ser uniformes. E a gente vê isso em pequenos detalhes que aparentemente são bobos, mas mostram muito. Por exemplo, alguns anos atrás, quem morava em Salvador via que os telefones públicos tinham formas de água de um coco, que é uma coisa da cultura local, né? Tinha uma forma de um coco, em Aracaju parece que eram cajus, né? Os telefones públicos tinham essa forma. Concha de berimbau, na Bahia. Hoje em dia, eu conto nos dedos os telefones públicos que têm essa forma. Todos eles foram substituídos pelo mesmo orelhão azul, que você encontra em Porto Alegre, que você encontra em qualquer lugar. Quer dizer, a impressão às vezes que eu tenho é que se eu fosse sequestrado e o sequestrador me soltasse numa rua do Brasil, em qualquer rua que ele me soltasse, eu não saberia onde eu estou, porque nós estamos perdendo as particularidades, as peculiaridades. Na globalização, a gente tem o perigo de uma cultura se colocar como dominante e englobar as outras. Para encerrar minha fala, me chama a atenção no que diz respeito ao contexto da cultura pop, uma outra coisa que foi tratada na minha universidade semana passada, que eu também achei bárbaro quando a professora comentou, que ela diz o seguinte: hoje em dia, quem educa as crianças não são os pais. Claro que os pais educam, mas assim, parece que quem tem educado cada vez mais as crianças, e os adolescentes, principalmente os adolescentes, é o cinema e as revistas em quadrinho. Assim, o adolescente, ele aprende, ele assimila conceitos de certo, de errado, de tolerância, muito mais lendo uma revista em quadrinhos ou num filme, do que com aquilo que o pai e a mãe super ocupados têm para ensinar. Aí, interessante, algumas coisas me chamam a atenção. Eu sou um colecionador de gibis inveterado desde 1985. Eu tenho coleções, toneladas de coleções de revistas em quadrinhos, de tudo que vocês puderem imaginar. E uma coisa me chamou a atenção: quanto mais o tempo passa, menos as coisas ficaram divididas entre o bem e o mal.
Antigamente a gente tinha, por exemplo, o Superman lutando contra o mal. Hoje em dia, nas revistas, existe um questionamento, na verdade, moral. O que é o mal? Por exemplo, a gente já teve o Superman questionando, nas revistas em quadrinhos, se ele deveria realmente morar nos Estados Unidos e ser um super-herói americano, ou se ele deveria ser um super-herói do mundo. Por que ele veste as cores daquela bandeira? Quer dizer, essas crises de consciência nos super-heróis que os adolescentes leem servem para muita coisa. Um exemplo que me chama a atenção modernamente e que envolve um dos temas dessa conferência, amanhã parece que vai ter aqui um encontro, vai ter um encontro sobre homoafetividade, homoerotismo. Pela primeira vez, a Marvel, que é a responsável pelo Homem-Aranha, pelo Capitão América, criou um grupo de super-heróis em que 2 super-heróis são namorados. Isso é interessante porque assim, um adolescente lê uma revista em que aquilo é tratado com, eu não vou dizer naturalidade, mas com normalidade, como fazendo parte de um contexto cultural, de uma época, ele não vai desenvolver intolerância. Por exemplo, no último gibi dos Vingadores, um guri leva muita porrada na faculdade porque os colegas suspeitam que ele seja gay. E, quer dizer, isso é uma cena recorrente em quase todos os colégios, universidades eu não diria, no terceiro grau o pessoal é mais esclarecido, no segundo grau é mais perverso, no ginásio principalmente. Sempre tem a bichinha da classe, né? Aquela que todo mundo malha, que xinga, que fala. Eu não tive isso porque na minha época, quando existiu a chamada bichinha da classe, mas ele foi tão esculhambado durante 2 semanas que ele deu um tiro na cabeça. E a gente foi chamado no auditório e a coordenadora do SOI perguntou se a gente sabia o significado da palavra preconceito. E quando a gente ficou sabendo que o garoto tinha dado um tiro na testa, porque ele era esculhambado por toda a escola por ser homossexual, eu acho que ele nem sabia o que era ainda, ele só tinha 13 anos. Hoje em dia eu não tenho um colega dessa época que seja homofóbico. E eu garanto que, pelo menos, aquele adolescente de 16, 17 anos, que for ler o último gibi dos Vingadores, ele não tem em casa um pai e uma mãe que diz assim, escuta, machucar e maltratar o outro, porque o outro gosta de uma coisa diferente de você, porque, como Freud dizia, sexualidade não é atributo identitário, é atributo de gosto. Então, assim, você criticar uma pessoa porque ela gosta de transar com o mesmo sexo é a mesma coisa de você criticar alguém porque a pessoa gosta de comer alho, né? Ou porque a pessoa não gosta de comer chocolate. É um atributo de gosto. Aí um adolescente que vai ler isso num gibi, ele aprende numa historinha que é ridículo você se incomodar com a diferença alheia. E isso, eu estou dando um exemplo, porque existem vários outros. Existem questões como racismo sendo trabalhadas nas revistas em quadrinhos. Existe a questão das religiões diferentes. Por exemplo, vocês querem ver um grupo multicultural? Os X-Men. Os X-Men, quando eles foram publicados no Brasil na década de 80, eles foram o primeiro grupo multicultural de super-heróis do mundo, porque o super-homem veste as cores da bandeira americana, a Mulher Maravilha veste as cores da bandeira americana, o Homem-Aranha também, é tudo vermelho e azul. Aí, de repente, você vê uma super-heroína da África, que é a Tempestade, o outro que veio da Rússia, que é o Colossus, o outro que veio da Alemanha, que é o Noturno, e todos eles juntos lutando pelo bem, né? A gente não tinha mais uma uniformização cultural, a gente tem um grupo múltiplo. Eu acho os X-Men bárbaro por causa disso. O que são os mutantes? Né? Eles são perseguidos porque são diferentes. Qual é a mensagem por detrás disso? A mensagem é essa. Qual é o sentido? É ridículo você perseguir uma pessoa porque ela é diferente de você. Não existe cabimento algum em a gente fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, entre nós, aqui nessa plateia mesmo, aqui no público, entre nós do evento, quem será que está realmente cultivando a arte da tolerância? Porque eu tenho certeza que deve ter um ou outro que pensa assim, ai, tem ateu no evento, que absurdo. Ou então, gay, né? Mas não é um evento cristão e na Bíblia não diz que não pode. Mas assim, a questão é justamente essa, até que ponto, tudo bem, você pode não concordar, mas até que ponto você está preparado para conviver num mesmo planeta que está ficando cada vez mais apertado com o diferente? Se vocês não se adaptarem rápido a essa realidade de que o mundo está ficando pequeno
e que a gente vai ter que suportar uns aos outros. E suportar é o primeiro caminho, né? Primeiro passo. Porque eu acho que o segundo passo é você aprender a amar o outro na diferença do outro. Por isso que eu gosto muito de Teté Catalão, quando ela escreveu na Carta Magna aos Ignorantes, na época do Congresso Holístico, muitos anos atrás, acho que foi em 93, ela escreveu no final: ao absoluto, ao absolutismo, ao absoluto, o nosso luto. Obrigado, gente. Vamos então ouvir nosso querido Ricardo Kelmer. Ricardo. Boa tarde. Queria agradecer aqui a participação aqui dos meus colegas de mesa. Eu pedi para falar um pouco depois, porque eu sempre me enriqueço e eles sempre acabam contribuindo e eu acabo mudando um pouco o meu projeto original que eu trouxe para falar e tal, porque eu vejo que tem outras coisas mais importantes, mais urgentes, mas obrigado. Bom, eu trouxe um tema que eu considero importante nessa discussão do pop e da multiculturalidade hoje, né? O Valdemar falou que com a globalização, com o advento disso que nós chamamos cultura pop, nos anos 50, 60, nós tivemos o terreno preparado para a multiculturalidade. E essa multiculturalidade, como frisou também o Marcicano, ela atua em todos os níveis, musicais e religiosos também. Apesar de que isso é sempre uma coisa delicada de se falar, porque religiões normalmente se tratam como água e óleo, não podem se misturar, mas isso é um outro departamento. O que eu quero frisar aqui, da minha parte particularmente, é que se isso traz essa multiculturalidade, essa mistura de culturas inevitável, é bom que se diga isso, é inevitável. Nós não temos mais como evitar a aproximação das culturas. O mundo está apertado, como disse o Alexei, cada vez mais. O mundo é uma aldeia global, aliás, já não é mais aldeia, o mundo é uma ruazinha. Então, nós não temos como evitar mais essa aproximação das culturas. Ele disse que é bom que nós nos preparemos, né, Alexei, para conviver com essa diferença, com a aproximação das diferenças. E é bom mesmo, porque se a gente não se preparar, a gente vai ver sempre o outro diferente com medo. Aí é que o parafuso aperta. Se, por um lado, a multiculturalidade, a globalização, essa coisa toda, tem o seu lado, digamos, negativo, que é a diluição das verdades, o desvirtuamento, né, das essências, a adulteração das informações, que infelizmente isso acontece, é o risco que nós corremos quando nós tentamos colocar tudo num lugar só. Por outro lado, nós temos um aspecto positivo nisso, que é justamente isso. Você, quando conhece o outro, você para de temer o outro. Porque nós temos medo do desconhecido. É o desconhecido que traz medo. Mas a partir do momento em que você conhece, a partir do momento em que você chega perto, você vê que não tem nenhum monstro ali. Você vê que as diferenças assustam, mas quando você não conhece, quando você começa a conhecer, você automaticamente já perde um pouco o medo. E quanto mais você conhece, mais, além de você perder o medo, você começa a se relacionar, é inevitável. Se está perto, você se relaciona. Então, a aproximação das culturas tem esse lado positivo. E eu entendo isso tudo como aquela questão da onda, né? De que se você está no mar e se forma uma grande onda, você tem duas opções. Ou você luta contra ela e você fatalmente vai se afogar, porque ela é bem mais forte que você, ou então você aproveita a força dessa onda e chega na praia. É um princípio taoísta. Não lute contra
harmonize-se. E aí, você se harmonizando, você adquire também a força que está naquilo que você achava que era seu inimigo. Enfim, é uma mensagem otimista, mas que eu acredito ser possível nesse mundo de aproximação das diferenças. Então, eu para ilustrar a minha participação aqui, essa mensagem, eu vou contar para vocês um caso. Um caso que eu gosto de apresentar nas minhas oficinas sobre a profissão de escritor, né? Que inclusive estou apresentando esse ano aqui também no encontro. Eu tenho uma coluna no jornal O Povo, lá de Fortaleza. Eu sou de Fortaleza, moro em São Paulo. Eu tenho uma coluna lá chamada Quelméricas, onde eu desago as minhas viagens, as minhas incoerências, as minhas doidices, e por incrível que pareça, tenho alguns leitores. E eu gosto, bom, quem me conhece sabe, os meus temas prediletos são psicologia do inconsciente, mais especificamente a psicologia junguiana, e a mitologia, mas a mitologia comparada, ou seja, a mitologia de todos os povos, buscando um fio de unicidade em todas as histórias do mundo, né? E eu gosto de falar disso, inclusive nas minhas palestras para adolescentes em colégios, que eu faço lá em São Paulo. Mas como falar de psicologia e mitologia para adolescente? Adolescente não está preocupado com isso. Acontece que todos vivem os mitos, todos nós vivemos os mitos. Cada um de nós vive os mitos. E mitos diferentes, em diferentes etapas da sua vida. E se nós tivéssemos consciência desses mitos, nós poderíamos escolher melhor os caminhos, sabendo que tal mito termina assim, e tal mito termina assim. Então, isso é pedagógico. Então, como falar isso para adolescentes? Então, eu pus o cinema como ferramenta, e sempre uso o cinema mostrando filmes em que essa mensagem está implícita, essa mensagem que os mitos nos trazem, né? Mas, enfim, como é que então eu pensei, bom, essa minha coluna do jornal é um bom canal de divulgação dessas ideias, e quem acessa muito a internet são adolescentes, a maioria é adolescente. Como é que eu vou dizer essas coisas para adolescente? Então eu pensei, bom, vou criar uma isca. Vou pôr alguma coisa nessa minha coluna, a coluna é semanal, né? Vou pôr alguma coisa nessa coluna que chame a atenção dos adolescentes, e quando eles entrarem na coluna, se eles gostarem, eles vão ver mais textos, aí acabam tendo contato com essas ideias de psicologia, de mitologia, ecologia, respeito às diferenças. Então eu criei uma seção chamada Submundo Orkut. O Orkut, né, como a maioria dos jovens e adolescentes sabe, é uma espécie de, vamos resumir bem aqui para quem não sabe, é um clube onde todos são bem-vindos e todos se agrupam conforme afinidades. As afinidades podem ser de idade, de sexo, de região geográfica ou de assuntos preferidos. É como se fosse um clube ali, um clubinho, uma sala, um bar, onde você pode sempre ir lá, que você vai encontrar sempre, a qualquer hora do dia ou da noite, alguém que tem algo em comum com você, para você trocar uma figurinha. Pronto, o Orkut basicamente é isso. Daí ele se presta também a outros diversos papéis. Você pode divulgar seu trabalho lá, você pode namorar, enfim, você pode fazer muitas coisas. Então, eu criei essa coluna chamada Submundo Orkut, para falar do Orkut. Então, eu pesquisava o Orkut, via algumas coisas interessantes lá, coisas curiosas, e até mesmo coisas bizarras, que é só o que tem, né? Quem conhece o Orkut, lá, você vai encontrar de tudo, você encontra de tudo, é um clube multicultural. Então, eu comecei a escolher temas e jogar os temas nas minhas colunas, e a audiência foi multiplicada do dia para a noite por 10. Então, adquiri uma puta moral lá com o jornal, por conta da audiência da coluna, e muito dessa audiência se deve a, uma vez por mês, eu falar do Orkut. O Orkut traduz muito bem essa história de multiculturalidade, de cultura pop, de globalização, tanto dos dois lados,
o lado negativo, que é o desvirtuamento das informações, e isso eu tenho umas histórias boas aqui para contar, para ilustrar, como também o lado positivo, que é você conhece, você vai lá, entra na comunidade sadomasoquismo, e aí você, antes você achava que sadomasoquismo era no mínimo uma coisa bizarramente escrota, uma coisa do outro mundo, uma coisa do demo. Sadomasoquismo? Que isso? Aí você entra lá e conhece pessoas normais que na hora do sexo gostam dessa modalidade sadomaso, mas que são pessoas normais como você, professores, advogados, médicos, e que até mostram a cara lá. Estão mostrando a cara. Cada vez mais as pessoas estão saindo do armário. Ótimo. O mundo será melhor quando todas as pessoas saírem dos seus armários. Mas, bom, isso, o lado negativo é esse desvirtuamento, e o lado positivo é que você conhece as coisas mais de perto. E aí o seu preconceito corre um sério risco de ir pelo ralo. Porque depois que você conhece, você vai ver que todo mundo é como você é como todo mundo, com as suas diferenças. O Orkut simboliza muito bem esses dois lados da moeda. Agora, o lado negativo, o lado da diluição, né, das informações, do desvirtuamento, da adulteração. Eu sou estudioso de mitologia e eu gosto muito de mitologias relacionadas à Terra. A Terra como ser, como mãe, a Mãe Terra, xamanismo. Então, encontrei uma comunidade muito interessante no Orkut. Eu escrevi um texto sobre as fogueiras de Beltane. Beltane era um festival, realizado nos tempos pré-cristãos, na Europa, e que era uma espécie de culto à divindade Terra. A Terra era uma divindade. Então, as pessoas iam para esse festival e faziam oferendas, praticavam sexo dentro de um contexto sagrado, não era sexo por sexo, era o sexo dentro de um contexto sagrado, e os filhos nascidos daquelas uniões, naqueles rituais, eram crescidos e preparados para serem sacerdotes desse culto à divindade Terra, a deusa Terra. Então era uma coisa muito sagrada. Então, pesquisando no Orkut sobre Beltane, encontrei uma comunidade. A comunidade se chamava Quem Você Levaria para as Fogueiras de Beltane? Bom, espera aí. Aí entrei lá, quero participar. Participei. Aí tinha lá o tópico lá. Quem você levaria para as fogueiras de Beltane? Aí abri, aí tinha várias participações das pessoas, e as pessoas dizendo, eu levaria o Brad Pitt. O outro lá, eu levaria a Angelina Jolie, a Juliana Paz e a Danielle Winitz. Quer dizer, o cara estava realmente com fome. E aí vai, todo mundo, eu levaria, não sei, eu levaria meu namorado, porque não sei o quê, eu levaria, não sei. Então eu falei assim, bom, vou escrever alguma coisa aqui, não sei se vai adiantar. Aí escrevi um pouquinho lá, deixei um recado dizendo, gente, isso não faz muito sentido, porque o Festival de Beltane, e hoje existem algumas tentativas de recriação, né, desse contexto sagrado. O Festival de Beltane não é para você levar alguém para você transar lá, não faz muito sentido isso. Inclusive, o sexo praticado nesses festivais, as pessoas, os antigos, não importava o outro, quem era o outro. O outro era a representação do masculino ou do feminino, dentro desse contexto sagrado. Era a união, era o casamento masculino e feminino, era o hierogamos, era um ritual de união do masculino com o feminino para que as colheitas fossem bem-sucedidas naquele ano. Enfim, era totalmente dentro de um contexto sagrado e natural. E aí as pessoas criam no Orkut uma comunidade chamada Quem Você Levaria para as Fogueiras de Beltane? Quer dizer, não entendeu nada.
leu alguma coisa sobre Beltane, ouviu o galo cantar e escolheu o Brad Pitt para ir para as fogueiras de Beltane. Então, isso ilustra bem como as pessoas acabam conhecendo aquilo que não é da cultura delas, não fazia parte da cultura delas, mas, por outro lado, tem o risco sempre presente da adulteração da informação. Então, se é muito bom a internet e o Orkut, melhor ainda é o discernimento. Isso se aplica a tudo, não só a internet e Orkut. Teve outra comunidade que eu vi lá, estava pesquisando sobre isso, vi uma comunidade chamada Eu Odeio Dadaísmo. Não é? Eu que mandei para vocês isso aí. Eu odeio dadaísmo. Aí eu, caramba, que coisa, a pessoa odiar o dadaísmo. Explica o que é o dadaísmo um pouco aí, o Márcio. Não, é que até eu mandei para ele. Não, o dadaísmo original. Não, inclusive eu aviso, eu tô com 3 mil amigos, estou no Marcicano 3, cara. Olha eu aí. adoro Orkut, cara. E depois é outra coisa, não é só gostar do Orkut. Nós que somos artistas independentes, é claro que a imprensa, as grandes gravadoras monopolizam os espaços, compram os espaços. E a oportunidade, você faz um show, você manda para 3 mil pessoas. Claro que estão no Brasil todas e no mundo, muita gente do mundo, mas muita gente na sua cidade. Então é demais o Orkut para arte independente. Mas quanto a isso, primeiro eu fiquei assustado. Falei, e a foto é uma série de menininhas, assim, parece de adolescentes. Não, mas explica o que é o dadaísmo originalmente. Isso que era o mais estranho, porque eu falei, nossa, por que essas meninas contra o dadaísmo, um movimento artístico tão lindo, que originou o surrealismo no começo do século, criado por Tristan Tzara. Eu tenho pânico de dadaísmo. Agora explica qual que era a explicação. As meninas têm pânico das meninas que dão demais. É o dadaísmo, olha só. As meninas que dão demais, ou seja, que dão demais e ameaçam o seu namoro. Não, isso é dadaísmo puro. É o dadaísmo. Aí que é a loucura. Virou a coisa mais dadaísta de todas. Olha só como o desvirtuamento da coisa, total, né? Realmente, atirou no que não viu e acabou pegando o que viu, o que não viu. Enfim, o dadaísmo, né? Será que tem algum representante do dadaísmo aqui? Bom, mas que louco. São coisas da multiculturalidade, da globalização, são os perigos que nós corremos. Mas, pelo menos, quem sabe, entre aquelas pessoas, algumas foi lá ver o que era mesmo dadaísmo e acabou aprendendo o que era. De outro modo, talvez nunca chegasse até um artigo sobre o dadaísmo original, né? O movimento artístico. Então, o Orkut, como um caso, ele ilustra muito bem esses dois lados da multiculturalidade. E eu trouxe aqui apenas em nível de ilustração, de curiosidade. Vamos encerrar meu tempo para a gente começar. Exatamente, para começar a participação da Arli. As maiores comunidades do Orkut. Eu me dei ao trabalho de pesquisar, são dias e dias, um clique lá, né? E o Orkut, vocês sabem, ele tem atualmente 43 milhões de pessoas participando do Orkut. Claro que dentro dessas 43 milhões, vai aí 10% são falsas, são perfis criados para divulgar qualquer besteira, qualquer coisa, séria ou não séria, que as pessoas criam, né? Quem participa do Orkut sabe disso, é um perigo danado essa coisa do falso. Eu caí em uma, qualquer dia eu vou fazer uma mesa aqui sobre o Orkut. Mas eu vou propor uma mesa sobre os perigos da multiculturalidade no Orkut. Mas, enfim, eu pesquisei e peguei aqui as maiores comunidades, aquelas que reúnem mais pessoas. Olha só que curioso. Comunidade campeã. Comunidade que tem... Vou dar 10 segundos para vocês tentarem imaginar qual seria a comunidade campeã do Orkut. Que tema poderia reunir 3,5 milhões de pessoas? Alguém tem alguma? Sexo, olha aí, sexo já é torcida, não é futebol, não é futebol. Caramba, o pessoal tá ligado aí. Eu odeio acordar cedo.
Eu odeio acordar cedo. Alguém participa aí dessa comunidade? Olha aí, tá todo mundo aí. Eu odeio acordar cedo, quer dizer, o que é que diz, né? O que é que você vai discutir numa comunidade dessa, né? Eu odeio acordar cedo. Não, e que é uma barra, porque agora, atualmente, a última moda, apareceu até no Jornal da Bandeirantes, a última moda entre os executivos paulistas, é depois de o empresário, após analisar o perfil e analisar o currículo e a entrevista pessoal, entra no Orkut da pessoa. E tá lá, o comendador Ticarelli, uma coisa assim, executivo com várias empresas, já tinha 7 mil reais de salário inicial, o candidato com cursos no exterior, aprovado, até que ele entrou no Orkut. E o cara com terno verde, italianão, de São Paulo, né? Primeiro é comunidade, e aí ele abre a câmera, eu odeio palmeirense, e aquela bandeira do Palmeiras atrás, ele falou, esse cara não trabalha aqui na firma. Segunda comunidade, eu detesto trabalho. Terceira comunidade, eu adoro maconha. Aí o cara, ó, olha o perigo do Orkut, cara. Não. Dispensado. Mas aí tem seu lado positivo. O cara fala assim, bom, o cara odeia maconha, mas é um grande profissional, né? Sei lá. Não teve essa não, né? Eu tentei limpar a barra do cara aqui, mas não deu jeito. Mas olha só, então a segunda comunidade com 2.200.000 pessoas. Sua inveja faz a minha fama, né? Uma coisa assim meio, né? Sua inveja faz a minha fama. Então deve ter muita gente invejosa, né? Também, né? Por aí. E muita gente famosa, né? Também. Terceira comunidade, vai ter mulher que vai se identificar muito aí. Eu amo chocolate. Eu amo chocolate. 2 milhões de pessoas, enfim. Tem uma quarta comunidade aqui, 2.087.000 pessoas. Eu acredito e confio em Deus, né? Eu acredito e confio em Deus. Quinta comunidade, essa é boa. Essa todo mundo vai se identificar. A gente se fode, mas se diverte. Bom, vê se aparece alguma coisa séria aqui. Eu adoro dar risada, eu odeio esquecer o que eu ia falar. Mulher não se pega, se conquista. Tá melhorando. Sou legal, viu? Não tô te dando mole. O pessoal fica ligado. Sou contra o preconceito. Olha aí, a oitava comunidade. 1.287.000 pessoas. Olha aí. Sou contra o preconceito. A minha imaginação é foda. 1.039.000 pessoas. Tem muita gente imaginativa. Quero carinho. Muita gente carente. 1.033.000 pessoas carentes. Fico viajando antes de dormir. 1.025.000 pessoas viajandonas. Muito mais as morenas, né? Estamos um país brasileiro, tropical, tá certo, né? Eu odeio gente lerda. Dá logo um abraço, vai. Pessoas apressadas, né? Eu amo brigadeiro. Chocolate e brigadeiro tá campeã, né? As morenas comandam. E essa aqui eu achei ótima aqui. 860.000 pessoas na comunidade. Odeio que fique atrás de mim no PC. Não, o pessoal quer privacidade, tá certo. Bom, isso aqui é uma brincadeira, claro, mas acho que ilustra bem esse aspecto duplo. Não dá para estigmatizar coisas como o Orkut, ou como a globalização, ou como a cultura pop, a multiculturalidade, porque isso são coisas inevitáveis do processo evolutivo da espécie humana, não tem jeito. Agora, o que a gente pode fazer é isso. Em vez de tentar eleger essas coisas como inimigo, e tentar ir contra a onda, vamos aproveitar a força da onda e vamos ver se a gente chega em alguma praia interessante, né? Obrigado.